E aí, pessoal, falando um pouquinho de estratégia e inovação para vocês que calha bem, né, com a parte de modelagem de projetos, tá? A estratégia competitiva da empresa, ela é muito, muito, muito maior do que a gente apenas inovar em um produto, inovar em um segmento, né? Por quê? Porque a estratégia, ela vai envolver, tá? Desde a gente fazer o posicionamento correto da empresa num segmento, né? Elaborar perguntas certas, né? Encontrar ou criar o nosso próprio espaço no mercado, né? Por exemplo, alguém pode me dizer aqui, alguma empresa que criou o seu espaço no mercado? O que é criar um espaço no mercado? É uma empresa criar um produto que não existia. Alguém pode me dizer uma empresa? Ninguém? Ninguém sabe? Pensem bastante, pense. Uber, perfeito. Perfeito, né? A Uber é um caso, né? A Uber entrega hoje um serviço que quando foi criado, né, não tinha nada parecido, né? Tinha o táxi? Tinha, mas não era a mesma coisa, né? Isso aqui também, ó, smartphone, né? A Apple, quando lançou o primeiro smartphone, né, o primeiro iPhone, fez um estrondoso barulho no mercado, né? Por quê? Porque criou o seu próprio espaço no mercado, né? Então, o primeiro smartphone foi uma disrupção gigantesca, né? E aí, pessoal, a gente entender todas as possibilidades, né, como competência, estrutura, os parceiros da empresa, as tecnologias e outras frentes que são necessárias para a gente estabelecer esse plano estratégico, né, são os caminhos que nos levam à inovação de alguma maneira, né? E aí esse plano estratégico ele vai se dividir aí em três momentos, tá? O primeiro momento é um momento de análise, né? É um momento onde a gente vai entender de uma forma extremamente aprofundada e também fazendo críticas ao nosso próprio projeto, tá? A gente vai buscar entender todas as possibilidades que estão disponíveis para a gente quando a gente vai criar o nosso produto ou o nosso serviço, tá? O segundo momento é o momento de escolha, né? Então é um momento onde a gente vai eleger quais são as possibilidades, quais possibilidades que a gente elencou lá na etapa de análise, né, que a gente escolheu, vão ser mais vantajosas, tá? E o que eu quero dizer quando vantajosa? É como vantajosa, né? Vantajoso de utilizar, então, produto ou serviço, tá? E de aplicar. Qual que vai ser mais vantajoso eu aplicar? Aí eu posso escolher pelo lado financeiro, pelo lado tecnológico, né? O que eu vou gastar menos para poder aplicar, né? Um meio de observar as coisas, né? E o terceiro momento é o planejamento, né? Que é o momento de a gente realmente se posicionar, posicionar o nosso produto, posicionar a nossa empresa, organizar e realizar aquela inovação que a gente planejou, analisou, escolheu, certo? E aí, pessoal, existem basicamente aí, quando a gente fala de inovação na parte de modelagem de projetos, tá? Existem basicamente aí 10 formas de inovação, né? Então a gente estar conhecendo aí essas formas de inovação para as empresas acabam gerando aí inúmeras vantagens competitivas para o profissional. Por quê? Porque quando a gente domina as características de uma inovação, tá? A gente aplica essas características, aplica essas inovações e a gente abre um leque muito grande de possibilidades para gerar valor nos nossos projetos, né? E é isso que a gente quer gerar, tá? E os 10 tipos de inovação são essenciais como estratégias que são usadas pela empresa para a gente desenvolver, diversificar, gerar valor e fidelizar cliente, né? Não adianta o cliente olhar o nosso produto, comprar uma vez e não voltar mais. Eu tenho que fidelizar o meu cliente, tá? E aí, a gente divide os 10 tipos em três grandes áreas de inovação: inovação de configuração, inovação de oferta e inovação de experiência, tá? Então, na inovação de configuração, a gente tem quatro divisões, né? Primeiro é um modelo de lucro, né? Então está escrito ali, associa-se direto à maneira mais estratégica de gerar lucro, ou seja, um modelo de negócio. Um exemplo: no início, os aplicativos não eram muito vendidos, então eles ofereciam versões gratuitas,
Contudo, junto às versões gratuitas estava a propaganda de outros produtos e serviços, e isso rendia lucro para quem fez o aplicativo, né? Então, isso é um modelo de lucro. Depois a gente tem um modelo de rede aberta, né? Que associa-se à criação de conexões entre empresas, organizações e profissionais, de forma que se possa produzir benefícios a todos os parceiros na conexão. Exemplo, né? Aqui entra o exemplo da... Ai, fechei. Peraí. Fechei sem querer. Aqui eu ia falando, pessoal, entra o exemplo da Nayane, né? Que ela falou que seria a Uber, basicamente. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Ah, consigo. Abrir pelo histórico é mais rápido do que procurar o documento. Fui clicar na outra aba, acabei fechando sem querer. Peraí. Vocês estão vendo aí. Aí foi. E aí entra o exemplo da Uber, né, pessoal? Então, ó, plataforma de mobilidade urbana Uber, que conecta profissionais motoristas com usuários com necessidade de transporte, né? A Uber é um caso bem interessante, tá? Porque o objetivo da Uber, na real, na verdade, né, quando iniciou, não era esse, né? Não era criar profissionais motoristas, tá? Quando a Uber nasceu, tá? Se vocês pegarem o plano de negócio da Uber, né? Era conectar pessoas que estavam indo para algum lugar para que essas pessoas conseguissem levar outras pessoas que estavam indo para o mesmo lugar e assim obter algum lucro com isso, né? Só que aí o negócio começou a tomar proporções tão grandes que hoje, né, a gente tem várias pessoas que o trabalho delas é ser Uber, né? Então, o negócio ficou maior do que a estratégia da empresa, né? Depois nós temos a inovação de estrutura, né? Então, essa associa-se aos ativos, sejam materiais ou humanos, tangíveis ou intangíveis. Exemplo, identificação e desenvolvimento de lideranças que farão parte da implementação da inovação em sua estrutura. E, por último, das inovações de configuração, nós temos a inovação de processo. Associa-se ao nível operacional da organização, ou seja, os passos de desenvolvimento de um processo. Exemplo, o modelo Lean, que a gente vai ver depois do intervalo, ou enxuto, em que as organizações buscam aumentar a simplicidade nos processos e diminuir o desperdício de tempo, recursos e esforços, tá? Então, esses 4 tipos de inovação são as inovações de configuração. Depois nós temos 2 tipos na inovação de oferta, né? Que é a inovação de desempenho de produto, que associa-se ao desempenho da melhoria dos produtos oferecidos pela organização. Exemplo, a grande corrida pela obtenção de mais tempo de carga, né, nas baterias do celular. Depois nós temos sistema de produto, né? Inovação de sistema de produto. Associa-se à complementariedade entre produtos de uma organização. Por exemplo, a Apple possui complementos para os seus celulares. Os demais equipamentos, como computador, tablet, fone de ouvido também, e etc. Tudo isso estabelece um conjunto, tá? Depois nós temos as últimas 4, que são todas inovações de experiência. Então, nós temos inovação de serviço, associam-se não só às empresas de serviço, mas também aos fabricantes de produtos que estão adicionando serviços para inovar e melhorar a qualidade da experiência do cliente com seus produtos. Por exemplo, garantias estendidas, seguros especiais, serviços premium, entre outras soluções feitas para os clientes. Aqui entra um caso bem interessante também, que é o caso acho que é o do Netflix, se eu não me engano, que agora eles têm uma opção mais barata, tá? Você paga menos, mas tem comercial durante o seriado, durante o filme, etc, tá? Então esse aqui seria uma inovação de experiência, né? Por quê? Porque o modelo mais barato... daí vocês me perguntam, né? Professor, mas a inovação de experiência é botar comercial? Não. É que aí o mais barato tem comercial, aí tu paga um pouco a mais, aí já não tem comercial. Então, a inovação de experiência é tirar o comercial, né? Apesar de eles terem criado ao contrário, né? Primeiro não tinha e agora eles colocaram, né? Então, tem essa diferença, tá? Depois nós temos a inovação de canal, que associa-se à busca de processos, produtos ou serviços que serão levados aos clientes. Algumas empresas montam diferentes canais de experiência com seus produtos de compra. Por exemplo, Amazon, né, onde não há caixa, todo o processo de compra, desde a escolha até o pagamento, que é debitado direto no cartão do cliente, cadastrado é feito pelo cliente, né? Então a gente vai lá,
no site, faz a compra, escolhe o produto, escolhe a cor, para entregar, tudo lá, debita no cartão, tá? E isso vem direto para nossa casa, não precisa passar por um caixa, uma pessoa que vai botar na sacola, etc. Tá? Então, isso é inovação de canal. Depois nós temos inovação de marca, né, que associa-se à identificação da empresa pelo consumidor, garantindo que ele reconheça a marca com excelência para o nicho de mercado. Exemplo, detergente IP, marca conectada à consciência ecológica e que não tem produtos testados em animais, tá? Isso também é bem comum, talvez a inovação de marca seja uma das mais fortes, tá? Por quê? Porque tudo que uma empresa quer é ser chamada de Gillette, certo? O que eu quero dizer com isso? É que o nome da Gillette é lâmina de barbear, né? Só que a Gillette é tão grande, a empresa é tão grande, que o nome da lâmina de barbear virou Gillette, né? Mesma coisa o cotonete, né? Cotonete, para quem não sabe, é uma marca, né? O nome é hastes flexíveis com ponta de algodão do produto, né? Um nome gigantesco. Mas a marca é cotonete, né? Então tem várias coisas assim, né? Que a gente tem um produto, mas a marca é muito maior que o produto, né? E aí acaba virando, né? O nome do produto, o nome da marca, né? Então isso é bem comum também. E isso é o que as empresas buscam, né? Envolvimento do cliente, então associa-se às interações diferenciadas que a organização propicia. Exemplo, uso de redes sociais conectando pessoas, correspondendo ao engajamento dos consumidores, com a marca através de uma comunidade e um senso de pertencer a um grupo, tá? Hoje, pessoal, essa parte de envolvimento do cliente ficou muito mais evidente, assim, né? Por quê? Porque com rede social a empresa consegue se conectar muito melhor com o cliente dela, é muito mais rápido também, né? Então, esse tipo de inovação tem sido bastante usado também, tá? Aí, falando um pouquinho de projetos, né? A gente já falou semana passada, mas vamos falar um pouquinho de novo, tá? Então, a definição do projeto, né? É basicamente um documento que especifica ali de forma detalhada todos os caminhos que a gente tem que percorrer para alcançar os objetivos que a gente colocou no projeto. Então, esses projetos eles podem ser aplicados tanto em ambiente acadêmico, organizacional, e esses ambientes podem ser pode ser não. Eles têm algumas características que eu já falei semana passada para vocês, tá? Mas vou falar novamente, tá? Para ratificar para vocês, tá? Primeiro, todo projeto ele tem uma duração limitada, tá? Então ele tem que acabar. Nenhum projeto é eterno, tá? Então ele tem que ter um começo e um final. Todo projeto tem que ser assim. Segundo, um projeto tem recursos definidos, né? Por quê? Nenhum dinheiro é infinito, né? Lógico, às vezes passa um pouco, e geralmente passa, tá? É normal passar. Mas tem que ter um limite, né? O dinheiro, ele geralmente ele não é infinito, né? Ele não é infinito, e aí tem que ter esses recursos, tá? E o projeto também tem que ter um objetivo definido, né? Por quê? Eu tenho que andar para algum lugar, né? Com aonde que eu vou chegar. Quando eu pego um carro e saio pela estrada, eu não saio sem rumo, né? Eu sei aonde eu quero ir. E um projeto é a mesma coisa. E cada projeto é inédito, né? Ele é único. Eu não posso pegar um projeto que já aconteceu e replicar esse projeto. Não faz sentido, né? Por quê? Todo projeto tem que ser único, né? Eu posso, obviamente, pegar um projeto parecido, pegar o que deu errado, né? Não fazer e fazer um novo projeto em cima daquilo. Mas é um outro projeto, né? Cada projeto é único, né? E aí todo projeto é separado por etapas, tá? A primeira etapa do projeto é sempre a gente conhecer o nosso cliente. Se eu não conhecer o meu cliente, eu não vou saber o que eu tenho que fazer ou o que ele precisa, né? E como é que eu faço para conhecer o meu cliente? Eu faço isso utilizando de dados, né? Então, utilizando de dados, eu consigo construir uma solução ali dentro do meu projeto que vai entregar um valor de acordo com as necessidades que o meu cliente precisa, tá? Depois desse primeiro momento, a gente precisa entender, tá? Esse problema aplicado para pessoas reais, né? Para o meu cliente, lá para aquela pessoa que vai usar o meu produto, tá? E aí eu consigo utilizar algumas ferramentas para entender isso, né? Como o mapa de jornada do usuário, tá? E o mapa de empatia, né? Isso vai gerar vários subsídios, vai me dar vários dados, né? Para construir uma proposta de valor, tá? Para usar ali no meu negócio,
ok? Daí eu trouxe aqui o que é o jornada do usuário e o mapa de empatia, né? Jornada do usuário é uma forma de a gente validar problemas, desenhando e descrevendo a jornada do usuário durante o contato com aquela situação ou necessidade. Ou seja, entender os passos ou ações que o usuário precisa executar para resolver o problema atualmente. Isso vai auxiliar na próxima etapa, que é a criação do valor. Tá? Então, a jornada do usuário é basicamente o que o meu cliente vai fazer até ele pegar o meu produto. Tá? Por que ele vai escolher o meu produto, depois escolher como é que ele vai utilizar. Então, isso é a jornada do usuário, por isso que o nome é esse. E o mapa de empatia, pessoal, é um recurso que geralmente ele é empregado para a gente entender o cliente, o usuário ou consumidor ideal, utilizando aí de análise de sentimento e comportamento de um determinado grupo de pessoas, tá? Depois disso, a gente vai traçar um perfil de orientação para elaborar um modelo de negócio ou solucionar problemas aí em várias e várias áreas, tá? E aí, aqui do lado, a gente tem o que a gente geralmente responde no mapa de empatia, né? Então, por exemplo, o que ele pensa e sente. Então, o que realmente conta para o meu cliente, né? Quais são as principais preocupações e quais são as principais aspirações? O que ele escuta? O que os amigos dizem? O que o chefe fala? O que os influenciadores dizem sobre o produto? O que ele fala e faz? Qual é a atitude dele em público? Qual é a aparência? Qual é o comportamento com os outros? O que ele vê? Qual é o ambiente? Quais são os amigos? O que o mercado oferece para ele? Quais são as dores do meu cliente e quais são os ganhos, né? Qual é o que ele deseja, o que ele necessita, tá? Essas ferramentas são bastante utilizadas, tá? E aí a gente entra, como eu já falei ali antes, sobre na questão da proposta de valor, tá, pessoal? O que é a proposta de valor? Não é nada mais, nada menos que um conceito, tá? Não é realmente uma proposta escrita, né? Ela é um conceito. Nesse conceito, a gente vai ter ali evidenciado todos os pontos fortes, tá? Uma síntese, né, das especificações e de como a gente soluciona essas dores do nosso cliente. Então, eu vou ter ali os princípios de diferenciação do meu produto ou do serviço. O que isso quer dizer? Por que o meu produto ou serviço é diferente do que já tem no mercado, tá? Então, isso basicamente é a proposta de valor. Então, pessoal, a gente tem a existência de alguns componentes, né, que sejam importantes sobre o nosso produto, né? É uma linguagem adaptada para o nosso público-alvo, né? Um propósito bem definido, ser transparente, ter uma garantia. Tudo isso tem que ser entregue, né, pessoal? Por exemplo, eu vou criar um produto para o pessoal que é fumante, por exemplo, tá? O pessoal que fuma, tá? Não adianta eu falar de uma maneira como se eu estivesse falando com pessoas que não entendem sobre o cigarro, né? Eu tenho que falar para pessoas que entendem o que estão comprando, né? Então, essa parte de ter uma linguagem clara e compreensível é extremamente importante para a gente poder conseguir chegar no nosso cliente-alvo, tá? Porque não adianta eu querer vender um produto para fumante para uma pessoa que não fuma, né? Não faz muito sentido, tá? E aí, pessoal, para a gente criar uma proposta de valor, a gente precisa ter empatia. O que é empatia? Se colocar no lugar do nosso cliente, tá? Isso a gente vai ter que fazer buscando mais informações, utilizando de algumas ferramentas gerenciais e auxiliando ali no desenho da estratégia do nosso projeto, né? Desde o início, lá na concepção, até a entrega do nosso projeto. E aí eu trouxe um videozinho aqui sobre proposta de valor. Então eu vou passar o vídeo e vou falando, pausando ele e falando aqui. Alguém tem alguma dúvida, pessoal, até agora? Alguém? Não? Tranquilo? Então tá. Divide em 5 partes bem práticas. 1. O que é proposta de valor, seus pontos essenciais, como elaborá-la, passo a passo de como desenvolvê-la e exemplos de proposta de valor. Dessa maneira, vamos conseguir organizar melhor esse conteúdo para deixar mais claro, rápido e prático para você, combinado? O que é proposta de valor? Basicamente, proposta de valor é o diferencial competitivo de uma empresa no mercado perante a concorrência, ou seja, é composta pelo valor entregue ao cliente a partir dos. Então, o que eu falei para vocês, né, pessoal, é o que o meu produto ou o meu serviço se diferencia do que já tem no mercado. Vou usar novamente o exemplo da Uber, né? O que diferenciava, né? É que não era a pessoa se deslocar até um ponto de táxi para pegar um táxi, né? O carro passa na sua casa, te pega e te leva. Então, essa era a diferença.
produtos e serviços, e o que torna seu próprio negócio como a melhor escolha e por que seu público-alvo deve escolher você e não a concorrência. O objetivo principal é atender, satisfazer e resolver as necessidades, problemas e desejos dos consumidores, se mostrar relevante, é fazer com que a sua empresa seja a primeira opção na hora de compra. Definir uma boa proposta de valor é o primeiro passo para mostrar como seu negócio próprio pode atender um nicho ou um segmento de clientes. Um exemplo de proposta de valor, tá, pessoal? Por exemplo, a Apple, quando lançou os smartphones, até hoje em dia não funciona mais tanto assim. O desejo do cliente, de qualquer cliente, era ter um iPhone. Lógico, depois, passou um tempo, outras empresas fizeram outros celulares tão bom quanto ou melhores, né? E aí a gente viu que, tá, beleza, tem outras empresas que fazem um produto parecido ou até melhor. Mas na época, quando saiu lá o iPhone 3GS, iPhone 3, algo assim, todo mundo queria ter um iPhone, né? A gente não queria ter um outro celular, era um iPhone, né? A marca criou esse desejo através dessa proposta de valor. De maneira assertiva e satisfatória. Com a proposta de valor em mãos, os benefícios que o seu negócio próprio oferece são seus diferenciais, e por isso devem ser pontuados de maneira destacada, objetiva, clara, transparente e criativa. E são essas razões principais pelas quais o consumidor deve optar pela sua empresa e não pelos concorrentes, que na maioria das vezes são bastante competentes também. Pontos essenciais de uma proposta de valor. Para ter uma proposta de valor mais eficiente, é preciso trabalhar pelo menos 4 pontos. 1. Clareza. Sua mensagem precisa ser muito clara e objetiva, ser direta ao ponto para o consumidor entender de forma rápida e prática. 2. Linguagem. A linguagem tem que ser adequada ao público-alvo. Fazendo isso, seu próprio negócio conseguirá ficar mais próximo dos seus clientes, com uma abordagem mais natural e apropriada. Dessa maneira, acaba gerando uma identificação maior com seus consumidores. 3. Transparência. A proposta de valor precisa ser totalmente honesta. É fundamental ter sinceridade e objetividade. Ao perceber esse ponto, o público-alvo se sentirá mais seguro e entenderá que poderá esperar exatamente o que foi descrito na proposta de valor, e isso aumentará a aceitação e a aproximação da sua empresa com os clientes. 4. Direcionamento. É fazer com que seu público-alvo vá em direção aos benefícios que o seu negócio próprio irá trazer para ele. Ou seja... E aí, pessoal, esses quatro pontos, né, corroboram com o que a gente conversou antes, né? Por quê? Os 4 pontos, esses 4 pontos, clareza, linguagem, transparência e direcionamento, levam a gente nos induzem, né, a pensar, e é realmente isso, que a proposta de valor ela é voltada e também tem o objetivo de atingir os clientes, né, ou os potenciais clientes, né? Então é por isso que é muito importante a gente focar nesses 4 pontos. Trata-se da sua mensagem principal, capaz de convencer o consumidor a se tornar o cliente. Como elaborar uma proposta de valor? Uma boa proposta de valor tem que abordar, obrigatoriamente, 3 pontos básicos. Como o seu produto ou serviço atende e resolve os problemas do seu público-alvo? Quais benefícios o público-alvo espera receber com seu produto ou serviço? Por que os consumidores vão comprar o seu próprio negócio ao invés da concorrência? E para fazer isso é preciso trabalhar 4 pontos. Primeiro, estudar seu próprio negócio. A primeira etapa para desenvolver uma proposta de valor é revisar alguns dos princípios básicos da sua empresa, como missão, plano de negócios, análise de mercado e objetivos. Dessa maneira, você terá claro o Por que essa revisão é importante, tá, pessoal? Porque muitas das vezes a gente vai se envolvendo com o negócio e acaba esquecendo que a gente tem esses documentos e eles são muito importantes, tá? E são bem norteadores para a empresa poder ir para frente, tá? propósito do seu negócio próprio, onde deseja chegar e quando cumprir ou atingir seus objetivos e metas. Segundo, analise seu público-alvo. Conheça muito bem seu público-alvo, tanto as questões demográficas quanto as psicográficas também. Assim você conseguirá... Vou dar um exemplo quando ele fala questão demográfica, tá? Quando ele fala questão demográfica é quantidade de pessoas, né, no local, ou tudo isso, né? Não adianta eu criar uma campanha ou algo assim para locais onde não faça sentido, né? Então a gente também tem que pensar toda essa questão também. Para onde está o meu público-alvo, né? Não adianta eu criar um produto para atingir um público-alvo X e esse público-alvo está morando no local Y, onde não chega o meu produto, né? Aí não faz sentido também, tá? Irá identificar as necessidades, dores e desejos dele. E então será capaz de desenvolver sua proposta de valor de maneira mais clara, objetiva e eficaz.
Terceiro, pesquise seus concorrentes. O objetivo da proposta Ali no público-alvo tem um outro exemplo também, bem interessante, que na verdade não tem nada a ver com produto, na verdade, né? Mas na verdade é uma questão de pensar no público em que tu vai trabalhar. Por exemplo, aqui no Brasil tinha uma, não sei se ainda tem, na verdade, uma distribuição de cesta básica para pessoal que morava ribeirinho, né? Morava na beira dos rios. E aí, nessa cesta básica, ia lá arroz, feijão, massa, farinha, etc. E ia uma lata de sardinha lá dentro. E aí vocês imaginam, tá? Se o público-alvo da entrega dessas cestas básicas é o pessoal ribeirinho, eles têm peixe passando na porta, né? O que eles vão fazer com uma sardinha enlatada, né, pessoal? Então não faz sentido, né? Então esse é um exemplo que eu sempre trago para vocês entenderem como é que funciona a questão do público-alvo, né? A gente tem que ser certeiro na hora de escolher o nosso público-alvo, né? de valor é diferenciar sua empresa dos demais. Por isso, estude a sua concorrência para saber se o que o seu negócio próprio está oferecendo é realmente mais relevante do que os dos concorrentes. Identifique quais são as apostas dos seus concorrentes e quais estratégias elas usam para atrair clientes. Feito isso, analise o que pode ser melhorado no seu negócio. E por último, determine o principal benefício do seu produto ou serviço. O que a sua empresa faz bem? Qual o problema do mercado que você resolverá? Qual característica que faz com que o seu negócio próprio seja mais atrativo para o público-alvo? Por que os consumidores escolherão sua empresa e não algum concorrente? Respondendo pontos como esse, você conseguirá identificar, de fato, a sua proposta de valor. Passo a passo. Na proposta de valor da Apple, pessoal, tem lá escrito, né? Que a Apple é uma empresa de tecnologia. Não é uma empresa de computador, é uma empresa de celular, uma empresa de fone, não. É uma empresa de tecnologia. Né? Eles desenvolvem tecnologia e aí essa tecnologia é embarcada nos produtos, né? Mas eles não são empresas de produtos, eles são empresas de tecnologia, tá? Passo de uma proposta de valor. Normalmente, uma proposta de valor é composta por um título, seguido de um subtítulo, bullet points ou tópicos e imagens. Título. O título é para ser curto, composto por uma ou duas frases no máximo. Ele precisa mostrar em poucas palavras o diferencial do seu negócio próprio. Será ele que chamará a atenção do seu público-alvo. Por isso, quanto mais impactante for, maior a chance de você atrair a atenção dos seus consumidores. Subtítulo. O subtítulo é composto por 2 ou 3 linhas no máximo que explicam um pouco mais a mensagem do título, como falar o que sua empresa faz, para quem é seu produto ou serviço e quais são os benefícios. Bullet points ou tópicos. Os bullet points são os que destacam os principais benefícios do seu produto ou serviço, indicando como eles atendem o consumidor. Tudo isso é feito em tópicos, de maneira sucinta. Imagens. Se puder, use imagens para dar um bom apelo visual. Pode acreditar, isso acrescentará muito à sua proposta de valor. Dessa maneira, será possível ilustrar e reforçar a ideia que está sendo abordada. Apelo visual acrescenta muito, tá, pessoal? E aí eu vou dar um exemplo prático para vocês, tá? Na verdade, eu vou mostrar para vocês, tá? Vocês já vão entender. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu abrir a imagem aqui, só a imagem. Isso aqui não dá uma vontade de comer esse sanduíche? Dá, né? Ele é muito bem montado. Obviamente, se tu vai na loja, né, do McDonald's, que é esse caso aqui, ele não vai estar montado assim, né? Não vai estar montado exatamente desse jeito, né? Mas por que eles montam assim? Para ter o apelo visual, né, pessoal? Com esse apelo visual, eles conseguem vender muito mais sanduíches. Vocês imaginam, né? Se eles fizessem a propaganda exatamente como eles montam no restaurante. Não é que ninguém ia querer comprar, né? Porque as pessoas conhecem. Mas, tipo assim, eles iam vender menos produtos, né? E isso aqui é um apelo visual. Então, a proposta de valor, ela tendo esse apelo visual, ela é muito importante, tá? Porque o apelo visual faz vender mais. E faz mesmo. Não adianta, faz. Pode ser o sanduíche. Esse sanduíche pode ser. Exato, Gessandra. Gessandra falou, quando a gente pega o sanduíche quase não vem nada. Exato, exato. Tem vários vídeos aí na internet, no YouTube, TikTok, um monte, de como é que eles fazem a montagem desse negócio, né? Eles botam bem certinho, eles vêm com uma seringa, botam maionese, às vezes nem é maionese, às vezes é uma cola,
porque ela fica mais direitinha, né? Tem tudo isso, então eles montam tudo certinho só para bater a foto, né? Por quê? Porque o apelo visual é muito importante, tá? É tão importante que tem aí estudos dentro da área da psicologia falando de apelo, tanto de apelo visual quanto a questão de cores também, né? A psicologia da cor ela é muito voltada para isso também, né? Por que vocês acham que o McDonald's é vermelho? As lojas são a maior parte vermelha. O que vocês acham? Por que tem muito vermelho no McDonald's? Muito vermelho, muito amarelo? Tem muito vermelho e muito amarelo, porque dentro da psicologia das cores, né, diz que vermelho e amarelo remetem à alimentação, vontade de comer, vontade de se alimentar, né? Então essa parte de apelo visual é muito importante quando a gente vai desenvolver um produto ou um serviço, tá, pessoal? Voltar aqui. Abordada no conteúdo que foi escrito até agora. Exemplos de proposta de valor. Para tentar exemplificar como uma proposta de valor é, de fato, vamos mostrar agora Agora eu vou deixar ele falar, porque se eu ficar falando no meio, vocês não prestam atenção. 2 casos fictícios e simples. Exemplo 1. Imagine um restaurante na Marcela. Ela tem um padrão excelente nos seus pratos. Mas sabendo que o mercado possui diversos concorrentes renomados, a Marcela identifica uma oportunidade em que seu público-alvo reclama dos altos preços dos concorrentes e também acha exagerado o padrão chique dos ambientes, o que acaba deixando algo muito formal. Então ela resolve apostar em um ambiente casual que deixa as refeições mais informais e, consequentemente, consegue diminuir seus preços, mas sem perder sua qualidade. Como proposta de valor, podemos exemplificar. Título: a refeição que você deseja do seu jeito. Subtítulo: almoce e jante com a gente em um ambiente aconchegante e descontraído, com pratos que farão você voltar sempre. Tenha a qualidade que você procura com o preço que você ache justo. Bullet Points: pratos deliciosos que farão você querer pedir todo o cardápio. Ambiente descontraído para vir em casal, família ou amigos. Preço baixo e honesto para quem quer comer super bem. E aí você pode colocar uma imagem para ilustrar esse tópico. Como um outro exemplo, podemos citar outra empresa fictícia, como uma marca de tênis para corridas. Muitos consumidores procuram tênis para melhorar suas performances em trechos urbanos. Título: os melhores tênis de corrida para aumentar sua performance na cidade. Subtítulo: para correr na cidade, é preciso ter um ótimo tênis capaz de absorver todos os impactos que o asfalto pode causar. Nossos tênis foram desenvolvidos com a melhor tecnologia para que você não sinta nenhum incômodo e consiga melhorar sua performance e superar seus limites. Bullet Points: design e tecnologia para amortecer qualquer impacto. Melhor preço, custo-benefício imbatível com a melhor qualidade. Garantia de 2 anos contra qualquer tipo de defeito. E aí também vamos colocar algumas imagens para ilustrar esses tópicos. Esses foram apenas 2 exemplos fictícios que usamos para tentar mostrar como funciona uma proposta de valor. E aí, pessoal, é desse jeito que funciona uma proposta Na de vídeo valor. em 5 partes Tá? bem práticas. Para isso que serve e para isso que tem, tá? Depois a gente entra numa outra... como é que eu vou dizer, tá? Quando eu... Deixa eu ver como é que eu vou começar. Tá. Quando eu saio da proposta de valor, para tentar conectar para vocês, tá? Quando eu saio da proposta de valor, eu tenho lá todos os meus bullet points, né? Todos os tópicos sobre o que eu vou vender, tudo isso, tá? E agora eu sei o que eu vou vender. Sei o que eu vou vender, para quem eu vou vender. E agora eu preciso o quê? Preciso buscar a solução, certo? E aí, pessoal, a gente vai passar por o que a gente chama de mínimo produto viável, né? Ou vendo em inglês, na verdade, a sigla é MVP, né? Que é Minimum Viable Product. E daí, traduzindo para o português, fica mínimo produto viável, tá? O que é isso? O mínimo produto viável é a melhor forma de a gente conseguir validar uma solução e praticar, testar e questionar o que está sendo desenvolvido. E aí a gente junta toda a parte de prototipagem da semana passada com a parte de modelagem dessa semana aqui no mínimo produto viável, tá? A gente conecta tudo isso aqui. Por quê? Porque é bem comum a gente achar que a gente precisa de investimento ou um produto já pronto antes de ir para o mercado vender. E isso acaba sendo um erro, né? As principais práticas, né, de maneira geral, elas passam por uma validação prévia, né? Que é o que eu falei para você semana passada, né? Por exemplo, tem um exemplo aqui que esse exemplo é o mais clássico, né? Por quê? Aqui, ó, a gente está fazendo um MVP aqui embaixo, tá? O que eu quero? Eu quero um produto para a pessoa se locomover de um ponto a outro. Qual é o jeito errado de eu fazer?
é eu pensar em um carro e começar pela roda, depois o eixo e as duas rodas, depois o motor e depois o carro pronto. Por que esse é o jeito errado? Porque com uma roda, com a roda, o eixo e duas rodas e o motor separado, em fases diferentes, tá? Só para vocês saberem. Cada aqui é uma fase do MVP, eu não consigo me locomover, né? Se eu tiver só uma roda, eu não consigo me locomover. Se eu tiver duas rodas e um eixo, eu não consigo me locomover. Se eu tiver só o motor, eu não consigo me locomover. Com o carro, sim. Então, como é que funciona o MVP? O meu objetivo, o meu produto é um produto para as pessoas se locomover. Então, por exemplo, eu começo com um skate, depois eu evoluo para um patinete, depois eu evoluo para uma bicicleta, depois eu evoluo para uma moto e eu evoluo para um carro. O que isso quer dizer? Que eu vou agregando coisas no meu produto ao longo do tempo até que ele... E vou agregando e testando, até que ele chegue numa forma final, né? Então eu começo lá vendendo, entre aspas, o skate, depois eu vendo o patinete, depois eu vendo a bicicleta, e assim eu vou agregando coisas. E isso é um exemplo bem comum do carro, né? Porque antigamente tinha o carro, né? Depois foi aí carro com ar-condicionado, aí carro com vidro elétrico, aí carro com ar-condicionado e vidro elétrico, aí carro, ar-condicionado, vidro elétrico e direção hidráulica. Ar-condicionado, vidro elétrico, direção hidráulica e acendimento de farol automático. Aí foi agregando coisas no produto. Mas eles não começaram a vender o carro só depois que já tinha tudo isso agregado, né? Não, começaram a vender o carro lá sequinho, sem nada. E aí foram agregando coisas no carro. Então isso é o mínimo produto viável, né? É esse processo onde eu vou agregando coisas ao meu produto, mas eu vou vendendo ao mesmo tempo, né? Vou dando, vamos dizer assim, upgrades no meu produto, né? Celular é assim também, né? O celular vai agregando, vai mudando algumas coisas, né? Ele vai mudando os modelos, tá? Alguma dúvida, pessoal, até agora? Não? Então tá. Então essa semana eu trouxe o nosso tão desejado e aguardado quiz, tá? Como é que vai funcionar o quiz, pessoal? Eu vou ler a pergunta, tem 4 alternativas, eu vou ler a pergunta e as 4 alternativas, vou dar 1 minuto para vocês responderem aí no chat, tá? Então aí vocês botam a letra que vocês acham que é a resposta correta. Combinado? Combinado? Passou um Jeep aqui na frente. Tá? Então tá. Então vamos começar. Para ser bem sério, não sei quantas perguntas são, mas eu acho que são 5 ou 6. Primeira pergunta. No contexto empresarial, qual das seguintes opções melhor descreve a relação entre estratégia e inovação? Letra A. A estratégia deve ser fixa, enquanto a inovação deve se adaptar às mudanças do mercado, garantindo consistência nos objetivos da empresa. A inovação deve ocorrer somente após a estratégia estar completamente implementada para evitar conflitos e desvio de metas. C. A inovação deve ser integrada à estratégia, permitindo que a empresa se adapte rapidamente às mudanças do mercado e mantenha sua competitividade. Ou letra D. A estratégia deve evitar inovações, pois estas podem trazer incertezas e riscos que comprometem o sucesso a longo prazo. 1 minuto. Opa. A música pode ser 20 segundos, então. E aí eu não posso ser também, né? Foi 1 minuto. Algumas respostas A, algumas respostas C, mas a resposta correta é letra C. A inovação ela tem que estar integrada à estratégia, permitindo que a empresa se adapte rapidamente a todas as mudanças de mercado e consiga manter a sua competitividade. Beleza? Segunda pergunta.
No planejamento estratégico de uma empresa, qual é o papel da inovação na criação de uma vantagem competitiva? Letra A. Aumentar a eficiência interna, otimizando processos e reduzindo desperdícios para melhorar a produtividade e reduzir custos. Letra B. Seguir as práticas tradicionais do setor, evitando riscos associados a novas abordagens. Letra C. Diferenciar produtos e serviços, permitindo que a empresa se destaque no mercado e atenda melhor às necessidades dos clientes. Ou letra D. Imitar a concorrência para garantir que a empresa esteja alinhada com as tendências do mercado. 1 minuto. Fizemos respostas letra A e respostas letra C. E a resposta correta é letra A. Aumentar a eficiência interna, otimizando processos e reduzindo desperdícios para melhorar a produtividade e reduzir custos. Próxima pergunta. No desenvolvimento de um mapa de empatia, qual é o principal objetivo ao identificar o que o usuário ou cliente vê? Letra A. Compreender as emoções e frustrações do usuário, focando nos sentimentos que ele experimenta durante a interação com o produto. Letra B. Entender as influências visuais e ambientes que afetam as percepções e decisões do usuário, como mídia, publicidade e tendências de mercado. Letra C. Mapear as ações e comportamentos do usuário, observando como ele interage fisicamente com o produto ou serviço. Ou letra D. Analisar os valores e crenças do usuário para garantir que o produto esteja alinhado com convicções pessoais. 1 minuto. Temos respostas letra A, letra B e letra C. A resposta correta é letra B. Entender as influências visuais e ambientes que afetam as percepções e decisões do usuário, como mídia, publicidade e tendências do mercado. Quarta pergunta. Quando se elabora um mapa de empatia, qual é o benefício de identificar o que o usuário ou cliente ouve? Letra A. Determinar as principais fontes de influência do usuário, como opiniões de amigo, mídia ou especialistas que impactam suas decisões. Letra B. Captar os desejos e aspirações do usuário, focando no que ele mais almeja conquistar ao utilizar o produto ou serviço. Letra C. Identificar os comportamentos de compra do usuário, observando como ele reage a diferentes ofertas e campanhas de marketing. Ou letra D. Entender as dificuldades e desafios que o usuário enfrenta ao utilizar o produto para melhorar a experiência do usuário. 1 minuto.
A letra D, a resposta é a letra A. Determinar as principais fontes de influência do usuário, como opinião de amigo, mídia ou especialistas que impactam suas decisões. Última pergunta. Qual é a principal função de uma proposta de valor em um modelo de negócio? Letra A. Definir o preço dos produtos ou serviços oferecidos, garantindo que a empresa obtenha uma margem de lucro adequada. Letra B. Escrever as características técnicas e funcionalidades do produto, detalhando como ele se diferencia dos concorrentes. Letra C. Comunicar os benefícios e o valor único que o produto ou serviço oferece aos clientes, atendendo suas necessidades e resolvendo seus problemas. Ou letra D. Estabelecer parcerias estratégicas com outras empresas para expandir o alcance e melhorar a oferta de produto. 1 minuto. E a letra correta aqui é letra C. Comunicar os benefícios e o valor único que o produto ou serviço oferece aos clientes, atendendo suas necessidades e resolvendo os seus problemas, pessoal. Show de bola, então, tá? E aí, gostaram? O que acharam do nosso quiz? O que me dizem? Gostaram? Gostaram? Gostou? Gostou? Então tá bom. Então tá bom, então tá bom. Só errou uma? Ah, show de bola, show de bola. Tá ótimo. Pessoal, agora é 7h10, tá? Vamos fazer um intervalinho aí até. Bom para assimilar, exato, exato. Agora é 19h10, vamos fazer um intervalinho aí. Até 19h20, tá? 10 minutinhos aí de intervalo, tá bom? Daqui a pouco a gente volta. Valeu!
Vamos lá, pessoal. Então, voltando do intervalo. Voltando. Estão aí? Estão comigo? Estão aí? Estão aí, pessoal? Então vamos. Então vamos lá. E aí, pessoal, quando a gente falou ali de modelagem de projeto propriamente dito, eu falei de validação de projeto, ou validação de modelagem de projeto, tá? E aí, para a gente fazer essa validação dessa modelagem, né, do projeto de maneira geral, existem algumas ferramentas, né, que a gente pode utilizar. A primeira delas que a gente vai ver é o Business Model Generation, né, ou BMG. Esse é um conceito, pessoal, que foi elaborado aí por um grupo de empreendedores, né, de vários continentes. E aí eu vou já adiantar para vocês que essas ferramentas geralmente elas são criadas por um grupo de pessoas, nunca parte de dificilmente parte de uma pessoa só, de uma empresa só, algo assim, tá? E essa não é diferente, tá? Então essa aqui é basicamente uma maneira de entender e pensar o modelo de negócio, tá? Então a gente vai, nesse caso, a gente começa pensando a partir do questionamento do modelo tradicional de negócio. Então ele acaba abrindo espaço para agilidade e simplicidade e estimula a criação e a criação para inovação, tá? E aí, pessoal, diferente do modelo tradicional, do plano de negócio, né, que tem como objetivo descrever o modelo lá no final do nosso negócio, o Business Model Generation, ele trabalha o exercício para a gente encontrar o modelo de negócio final. Então, esse processo ele é feito através de algumas hipóteses iniciais, que a gente vai testando essas hipóteses e aperfeiçoando elas, né? Validando essas hipóteses, ou quando elas não conseguem, ou quando a gente não consegue nem aprimorar nem validar, a gente vai substituindo essas hipóteses e assim, utilizando de uma estrutura ágil para executar aquilo ali rapidamente, tá? Outro tipo de ferramenta, e essa talvez seja mais utilizada, é o Business Model Canvas, tá? Esse é um resultado de uma tese de doutorado de uma pessoa, né? Mas é que numa tese de doutorado estão geralmente envolvidas várias e várias pessoas, do Alexander Osterwalder, né? E isso aqui basicamente é uma ferramenta de geração de modelo de negócio, alternativas e análise de decisão, tá? O principal objetivo nesse caso aqui é compreender quais são os principais elementos do nosso negócio. Então, qual é a proposta de valor do nosso negócio e qual é o público-alvo do nosso negócio, tá? Então, esse aqui é um modelo de negócio que ele é apresentado com um mapa visual de planejamento estratégico, tá? Que chama-se, né, Canvas, né? Esse tem o nome de Canvas. O Canvas ele saiu de outra estratégia que se chama Design Thinking, né? Que é bastante utilizada por aí. Deixa eu ver se eu acho. Eu tenho vários preenchidos. Deixa eu ver se eu acho um aqui para mostrar para vocês. Espera. Ano passado eu atuei como mentor, né? De escolas do Senai e talvez tenha um modelo aqui que eles utilizaram. Deixa eu ver se eu acho. Espera aí. Aqui. Eles têm aqui. Acho que eu vou conseguir achar. Espera aí. Aqui. Deixa eu ver se esse está preenchido. Vamos ver se esse aqui está preenchido. Mesmo que não esteja preenchido, vai servir para mostrar para vocês. Aqui, ó. Ó, isso aqui, deixa eu mostrar para vocês na tela. Aqui. Esse quadro aqui é um Business Model Canvas, tá? Porque é um modelo de negócio, tá? Isso aqui é um modelo de negócio para as escolas do Senai, tá? De maneira geral, para elas se transformarem digitalmente, tá? Então aqui tem o nome para botar o nome da escola, as justificativas do porquê que a escola precisa se transformar digitalmente. Aqui tem um negócio chamado Declaração da Ambição Digital, que é justamente
que é justamente o planejamento estratégico. Onde é que tá? Fugiu a palavra. A proposta de valor, tá? Então aqui seria a proposta de valor, alguns objetivos, um mapa mental, os benefícios do porquê seria bom a escola fazer isso, né? Os indicadores, a parte de análise de dados, quais tecnologias eles aplicaram, um cronograma, a equipe que vai participar, os riscos envolvidos e quais eram os custos, né? Então todas essas informações vão aqui, né? Nesse Business Model Canvas, né? Então com isso a gente consegue observar o nosso negócio de um outro prisma, né, de um outro local, e muito também de ter as informações já aqui, já diretamente na mão, né, isso ajuda bastante, tá? Então isso seria um Business Model Canvas, né? Logicamente, ali é voltado para o que a gente precisava, né, mas isso pode ser alterado conforme a empresa precisa ou o negócio precisa, tá? Então, ó, a sua estrutura baseia-se num painel dividido em 9 blocos, né, que era o que tinha ali, para abranger um modelo de negócio. Geralmente são 9 blocos, mas a gente pode adicionar outros blocos conforme a gente veja a necessidade, tá? Eu confesso que ali eu não lembro se tinha 9, mas enfim. E aí, pessoal, a gente consegue tratar elementos subjetivos, né, que são do lado da emocional, lá do mapa de empatia, mapa de valor, com os estruturais, os lógicos, né, com as coisas baseadas em dados, tá? Ah, aqui tem também, ó. Então a gente tem todos os 9 blocos aqui, né? Parcerias-chave, atividade-chave, recurso, proposta de valor, relacionamentos, canais, segmentos clientes, estrutura de custo, fonte de receita, né? Então, lógico, né? Isso aqui é um modelo, né? Isso aqui não necessariamente tem que ser usado assim, né? A gente pode mudar e adaptar para o que a gente precisa e para a nossa realidade, tá? Então, esse é o mais utilizado aí. Outro também que a gente tem é o Lean Canvas, né? O Lean Canvas é um resultado de um estudo que foi feito a partir, né, depois do Business Model Canvas, né, utilizando o Business Model Canvas. Então, esse é um modelo que substitui 4 dos 9 blocos que tem no Business Model Canvas, né, com outras questões ali. Esse também foi usado mais para desenvolvimento de startup, coisas assim. Ó. Então, ele tem problema, alternativa existente, solução, métricas-chave, proposta de valor única, conceito de alto nível, vantagem justa, canais, segmento do cliente, primeiros usuários, estrutura de custo e fluxo de receita, tá? Então, é basicamente a mesma coisa com mais coisas adicionadas, tá? E aí, pessoal, os modelos, tanto Business Model Canvas quanto o Lean Canvas, tá? Tem algumas vantagens, né? Como preenchimento dos blocos, e isso vai configurar as áreas essenciais de um modelo de negócio maduro ou no estágio inicial de maneira prática. Então, eu consigo observar se o meu negócio já é maduro ou se eu ainda estou no começo do meu negócio de um modo bem rápido, né? As ideias e hipóteses podem ser criadas, testadas, modificadas e substituídas. São visuais, objetivos e intuitivos, disponíveis de uma forma gratuita em várias fontes, né? Então ali a gente tinha um caso, tem vários casos. Um checklist excelente para dar um pontapé inicial no seu negócio, tá? Então, muito utilizado, beleza? Então, dessa forma, que os cenários de aplicação dos modelos. Quais são os cenários, né? Quando a gente vai começar uma startup, para aperfeiçoar negócio ou processos existentes, que era o nosso caso ali, né? Que a gente fez, e para criar produtos ou serviços para segmentos de mercados novos ou ainda aprimorar alguns que já existem, tá? E aí a gente entra na parte de modelo de negócio, tá, pessoal? Então, os modelos de negócio, né? Alguma dúvida ali quanto ao Lean Canvas, Business Model Canvas, alguma coisa assim? Às vezes eu vou falando, eu me empolgo, esqueço de perguntar se vocês têm dúvida, né? Se vocês tiverem, vocês perguntam, tá? Então, os modelos de negócio, pessoal, de maneira geral, eles são elaborados com o objetivo de a gente conseguir organizar com uma certa clareza, tá? Várias e várias informações que são relevantes e também que são consideradas essenciais para a gente estruturar o nosso negócio. Então, mesmo existindo vários e vários tipos de modelo de negócio, aqui a gente tem basicamente os 3 essenciais, tá? O modelo de geração de receita, a oferta para um ou mais grupos de cliente e a estratégia de vendas, tá? Nos mais diversos cenários, né, de aplicação desses modelos de negócio, seja no início ou no seu aperfeiçoamento, ou ainda nos processos de criação de produto ou de serviço,
a gente precisa ter uma visão macro. O que é? Visão macro é mais ou menos essa imagem que a gente está vendo aqui. É uma visão de cima, né? É uma visão das coisas de um espectro maior. Tá? Por quê? Para que a gente consiga estabelecer algumas pretensões, gerar segurança no nosso negócio, gerar segurança para os nossos clientes, para os nossos sócios, e isso, pessoal, vai dando mais reflexões, nos levando a tomar decisões mais elaboradas no modelo de negócio e impactando diretamente na estratégia que a gente vai utilizar nas atividades futuras do nosso negócio, tá? E aí a gente entra na parte de metodologia ágil, tá? Que é o quê? Metodologia ágil são algumas ferramentas que vão auxiliar na execução do nosso projeto para que ela seja muito bem feita e a entrega final seja coerente com o que foi proposto lá no início. E foi justamente pensando em facilitar esse processo que nasceram as metodologias ágeis, né? Então, elas surgiram lá na indústria da tecnologia para resolver problemas extremamente comuns de organização de gerenciamento de projeto. As etapas de produção muito longas, que não têm entregas bem definidas. A falta de clareza e comunicação entre os times, o desalinhamento entre equipe e cliente e vários outros problemas, tá? Mas esses são problemas simples de resolver. E é por isso que começaram através desses problemas, tá? E aí, obviamente, quando as pessoas foram percebendo que aquilo funcionava, foram migrando para problemas mais complexos. Uma das metodologias mais utilizadas é o Scrum. O que é o Scrum? O Scrum é um framework bem simples, né? O framework é basicamente uma estrutura bem simples para ajudar as pessoas, ajudar as equipes e as empresas para gerar valor por meio de soluções adaptativas para problemas complexos. Meio complexa a frase, né? Mas ela é uma metodologia ágil que tem como objetivo bem simples, otimizar a execução de projetos. Utilizando a estratégia Scrum, pessoal, a gente consegue organizar melhor as nossas equipes e dividir as tarefas e demandas em pequenas tarefas e pequenas demandas, que quando a gente junta, a gente tem um trabalho grande feito. E isso acaba tornando o nosso processo muito mais eficiente, tá? Agora, eu preciso de 3 aspectos extremamente importantes no Scrum: transparência, inspeção e adaptação. Por que transparência? Tanto quem estiver fazendo quanto quem estiver recebendo o trabalho deve ter uma visão clara sobre todo o processo. Pouca transparência pode levar a decisões equivocadas e aumentar o risco dessas ações. Isso está diretamente relacionado ao segundo ponto, que é o ponto de inspeção. Por quê? A inspeção ela só é eficiente quando ela é feita com transparência. Na inspeção, todos os detalhes referentes ao processo do Scrum têm que ser inspecionados com frequência para a gente poder ali identificar possíveis problemas e corrigir isso em tempo hábil. Por consequência, a inspeção leva ao terceiro ponto, que é a adaptação. A análise constante do Scrum vai permitir a gente encontrar oportunidades de ajustar e muito rapidamente, isso exigirá um alto potencial de adaptação. Então, para que isso funcione, é necessário que todos no time pratiquem a resiliência para lidar melhor com cenários de mudança, tá? E aí, dentro do Scrum, a gente tem alguns papéis, né? Algumas pessoas e processos, tá? Que são exclusivos do Scrum. Primeiro, o Scrum Master. Essa é a pessoa que é responsável em promover e manejar o ambiente. Depois nós temos o Product Owner, né, que é o dono do produto. São os stakeholders, né? Quem são os stakeholders? As pessoas interessadas naquele projeto. Depois nós temos o Scrum Team, que é um grupo de 3 a 9 pessoas, multidisciplinar, que faz desde a análise da situação até o projeto, implementação, prototipação e os testes, tá? Depois, nós temos os executores do Sprint. O que é o Sprint? O Sprint é um dos métodos que é utilizado, começou sendo utilizado lá no Google para testar e aplicar novas ideias em 5 passos básicos. Então, ele consiste em uma forma de design expresso, muito rápido, um prazo muito curto, para que as pessoas sejam críticas, sejam criativas e respondam questões de negócio. E aí, respondendo questões de negócio, a gente chega
no final da aula de hoje. Por quê? Respondendo questões de negócio, eu consigo melhorar o modelamento do meu negócio. Melhorando o modelamento do meu negócio, eu consigo melhorar o modelamento do meu projeto. E o melhor projeto sempre vai dar certo. Fechou? Alguma dúvida, pessoal? Conseguimos conectar bem os assuntos hoje, né? Deu bem certinho, bem certinho. Alguma dúvida? Alguma dúvida? Não? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Tem alguém aí que ainda não... Sejam sinceros, tá? Não tem problema. Que ainda não fez a atividade avaliativa dessa unidade curricular? Alguém ainda não fez? Não fez esse Val? Tem mais gente que não fez ainda? Eu não vou obrigar nada, tá tudo certo. Pode falar. Pessoal, então vamos combinar assim, ó. Para quem ainda não fez, ou para quem ainda tem tentativas a gastar, tá? Faltam 20 minutos para dar o horário da aula, tá? Para quem já fez, tirou nota, tudo certo, vocês estão liberados. Uma boa noite, a gente se vê semana que vem na próxima unidade curricular que se chama Programação da Produção, tá? Só tem uma tentativa? Tá bom. Para quem ainda não fez ou tem uma tentativa restante, tá? Vamos fazer o seguinte, vamos aproveitar esses 23 minutos que ainda faltam, vão lá no AVA, olhem a atividade, comecem a responder e eu vou ficar aqui. Caso vocês tenham alguma dúvida, vocês voltam aqui e me perguntam. Combinado? Para quem não consegue fazer isso agora, ou já fez e tirou a nota que precisava, é isso aí, pessoal. A aula de hoje está encerrada, tá? Então vamos aproveitar esses minutinhos que ainda faltam para vocês poderem fazer isso. E aí eu tiro algumas dúvidas caso necessite, tá?